Amigos da TV Ibis, boa noite. Essa é uma aula gravada, devido a uma viagem que eu e Silvia, minha esposa, estamos fazendo. E nessa aula, nossa nona aula do nosso 12º curso, o caminho da prece, a mente silenciosa, ela é uma aula de revisão. Eu vou fazer aqui uma revisão de tudo que nós já estudamos e dar um avanço muito importante através do estudo da prece como elemento de autoconhecimento, como elemento de autoexame, como ajuda do processo de transformação. Então hoje nós vamos estudar mais alguns aspectos da prece. Selecionei alguns textos importantes, inclusive de André Luiz, para que a gente possa dar uma estudada importante e realmente determinante para o nosso mundo interior. Porque nós já vimos a importância de fazer o movimento contrário. Depois, para quebrar o hábito. Depois, a importância de fazer o autoexame. E agora nós vamos acrescentar a oração. Nós vamos ver o vídeo preparado para a nossa campanha de oração pelo Brasil. E logo depois desse vídeo, eu retorno. Então vamos lá. Então vamos lá, começando. Lembrando, né? Todo mundo já sabe, isso aqui já virou xaropão, 14º Congresso Rustem, 8 a 9 de junho de 2018. Os locais de inscrições, está aí, todo mundo já sabe, né? Mas só para a gente lembrar, não esquecer. Caminhando. Então vamos começar o nosso curso. Então, como eu falei, 12º curso, o caminho da prece, a mente silenciosa, nona aula, recordando e avançando, parte 6, que nós não tínhamos feito isso nas últimas aulas, e autoexame e oração. Isso aqui é o mais importante, é o que a gente quer falar na aula de hoje. Vamos lá. Então vamos lá, recordando, voltando novamente, vamos passo a passo novamente para que a gente não se perca. Próximo. Então nós vimos que a nossa mente, o nosso estado interior, ele funciona assim. Nós vamos para o polo ruim, voltamos para o polo fútil e vamos ao polo muito ruim. Mas aqueles que já avançaram no sentido da compreensão, no sentido da visão da consciência, no sentido da visão das mentes coletivas, é completamente diferente de nós. Ele tem um período de expansão da consciência, retorna à psique normal e tem um processo de contração. Tanto é verdade que o Baldi, quando fala sobre esse fenômeno, também Ciro Arombino fala sobre ele mostra como é difícil, como é duro, quando depois de você ter vindo aqui, vem aqui. É por isso que todo aquele que tem o estado de êxtase, ele procura novamente o estado de expansão. É capaz de abandonar qualquer coisa, porque esse estado, quanto mais você expande, mais você vai vencendo esses processos de contração e mais você vai vendo e percebendo aquilo que o Baldi falou, uma verdade que não é codificável, uma nova verdade, uma verdade que muda o tempo todo. A nossa mente não, ela fica nessa rotina, nessa dificuldade que nós temos de sair de nós mesmos e principalmente da mente mecânica. Próximo. Então o que nós vimos? Nós vimos que nós vivemos num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso vai formar o hábito psicológico. Não é a rotina, como diz Emmanuel, edificante, que é essa rotina que a gente tem do dia a dia, que é importantíssimo no processo nosso evolutivo. Mas é a rotina no sentido de viciação mental, de paralisia mental, de inércia mental, de paralisia em nós mesmos, aquilo que nós chamamos de mente mecânica. E na época, o que nós vimos? Nós vimos que o hábito é uma esteira de reflexos mentais.
Então esses reflexos se juntam, formando os hábitos psíquicos e os pensamentos repetitivos. Depois nós vimos que nesse círculo vicioso nós vivemos, porque a mente não para de repetir. E nós vimos muito bem como é que se dá a formação dessa mente mecânica. Vivemos no binômio ilusão e desilusão, com que se despende longos séculos. Nós vimos lá, ilusão na hora que a gente encarna, que está encarnado depois do berço, e desilusão depois do túmulo. E nós vamos repetindo esse processo, nós vamos repetindo esses estágios e permanecemos durante séculos dessa forma. E vimos que o hábito, na verdade, é um grande rio, certo? E esse grande rio faz experiências análogas entre si. É por isso que eu já falei aqui, na medida que a gente vai estudando os nossos defeitos, a gente chega numa reencarnação, a gente não chega numa, a gente chega num cardume. Por que chega no cardume? Porque você vai ter uma série de reencarnações que você realizou com os mesmos princípios, com os mesmos hábitos, repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas formas de viver, formando isso que Emmanuel fala, um rio de hábito do qual nós vivemos. Aquilo que eu já falei tantas vezes, o nosso pêndulo só vem para cá. Nós não fazemos nenhuma variação. E é importantíssimo sair de um polo para ir para outro para fazer a primeira mudança. E se a gente auxiliar essa mudança com o autoexame, e nós já vimos a forma correta de fazer esse autoexame, e nós vamos repetir aqui, e se nós também fizermos com a oração, aí sim, nós temos os meios adequados para sair dessa rotina e dessa mente mecânica. Primeiro, romper os hábitos e ir para o polo oposto, como São João da Cruz nos ensinou aqui tão bem. Segundo, autoexame, mas um autoexame real, profundo, da maneira pela qual nós já falamos, sem julgamento, sem identificação, sem acusações, quer dizer, um autoexame onde você vai ver, até na maior profundidade. Quando você fizer isso, você vai ver, à medida que você fizer isso, os sonhos, análise do sonho, nós não vamos esquecer, mas nós fizemos um curso, 2 cursos já sobre isso, análise do sonho e junto com isso, a oração. Aí nós temos os 4 elementos fundamentais para romper essa mente mecânica. Vamos lá de novo? Quais são esses 4 elementos, Maurício? Eu vou falar isso aqui a aula hoje toda. Mas, primeiro elemento, mudança de hábito, sair do polo e para o polo oposto. Como eu faço isso? São João da Cruz diz lá, vai para o polo oposto. Você vai ter de vencer o coração, vai ter de subjugar, porque senão você não vai conseguir. Feito isso, vamos para o autoexame. Feito de maneira correta. Dei até um método aqui, né? Que não é a nossa visão, mas um método. Pegar um caderninho, ir para dentro de nós mesmos, avaliar. Depois desse autoexame, aliar a prece, porque a prece vai te auxiliar nesse processo de autoexame. E o outro item, que logicamente que eu não falei aqui, porque nós já temos um curso sobre isso, o estudo dos sonhos. Se nós fizermos esses 4 elementos, nós vamos rompendo essa crosta, vamos atuando dentro da prece, aquela prece superior que conta com o auxílio dos espíritos, das falanges superiores, aquelas que nos vêm do mais alto como elementos força, aí sim, nós começamos a sair dessa mente mecânica. E aí vamos acabar essa rotina de ruim, muito ruim e fútil, para que a gente comece um processo de expansão da consciência. Aí a nossa vida começa a mudar. Certinho? Voltemos aqui. Então nós vimos que nós temos que fazer o quê? Aguentar firme o hábito que nós já criamos, que ele é uma força, ele tem uma trajetória por ele mesmo. Enquanto eu aguento firme, com muita paciência, eu vou criando um novo hábito, para que esse novo hábito faça um novo caminho, consequentemente um novo rio de hábitos para o futuro. Os velhos hábitos constituem uma força, que é aqui representado pela pontinho vermelho. É possível nos libertarmos, ou seja, tem uma maneira da gente libertar. Se é uma rotina milenar, você imagina com o que você está lutando? Você está lutando muitas vezes contra milênios. Então, daí a paciência que a gente tem de ter. E aquilo que eu já falei tantas vezes em todos os cursos, andar 2.000 passos. Então, nós temos de ter essa paciência. Suportando com paciência, poderemos corrigi-lo com novos impulsos. Então, você vai suportar com paciência, para que você não use mais esse modelo aqui para estruturar os teus hábitos. Então você vai ter de aguentar dentro de você mesmo, ali na luta silenciosa, na luta do dia a dia, enquanto você forma novo hábito. Depois, poderemos corrigir com novos impulsos. A evolução, contudo, impõe
a instituição de novos costumes, que é aquilo que nós já vimos, que é o rompimento, que é ir para o polo oposto, a fim de que nós desvencilhemos das formas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Lembra que a rotina é um ciclo, a evolução é um ciclo, e toda vez que a gente repete esse ciclo, mesmo que seja uma espiral, mas uma espiral praticamente fechada, nós então ficamos num círculo vicioso. Lembra, a espiral da evolução ela tem de ser aberta, mas para você abrir você tem de ter a coragem de te enfrentar. E não só acumular teorias, não só acumular conhecimento, mas sobretudo acumular a experiência do desconhecido de ti mesmo. Ok? Próximo. Então nós vimos que o primeiro passo, quais são os primeiros passos a ser dado? Aproveitar a própria dualidade e num polo 1, onde está o rio de hábitos, a gente ir para o polo 2 com novos hábitos. Lembra o que eu falei aqui? Quando você sair do polo 1 e conseguir se estruturar no polo 2, você não fez nenhuma mudança significativa. Você só visitou o oposto. Aí é o primeiro caminho, através do esforço, para que você comece a apresentar valores. Valores se conquista pelo esforço. A virtude é a presença divina em nós. Lembra que eu já defini isso aqui, ok? Então vamos lá. Aí nós vimos aqui, né, que nas aulas passadas, que nós temos o modo de ser 1, o modo de ser 2, aqui está a nossa dualidade, mas se a gente insistir em vir para cá, na hora que a gente conseguir estabilizar aqui nesse polo, surge um novo modo de ser, né? E isso então é o que eu chamo de ação. Então o primeiro movimento é ação. Esse é o primeiro movimento, o movimento que aproveita a própria dualidade da personalidade e começa a criar novos hábitos, fazer novas trajetórias, aguentando pacientemente dentro da própria alma todos os impulsos aqui, para não usar o velho. E aproveitando o novo, aquilo que Jesus fala, vinho novo, remendo novo, sustentando nesse remendo novo e nesse vinho novo, que não vai te dar vontade de fazer, que você vai ter de até violentar a si mesmo para que consiga, até você estabilizar. Quando você agora tiver os dois polos em ação, você vai ver que vai nascer um terceiro polo. E é o terceiro modo de ser. Esse modo de ser, quando você estabilizar nele, você começa a vencer a mente mecânica. Certinho? Então vamos lá. E lembra que São João da Cruz nos disse tão bem, isso aqui já virou mantra nosso, né? Que eu já repeti inúmeras vezes. Procure sempre inclinar-se não mais fácil, senão mais difícil, não mais saboroso, senão mais insípido, não o mais agradável, senão mais desagradável, não o descanso, senão o trabalho, não o consolo, mas a desolação. Então agora nós vamos entender, por exemplo, Francisco de Assis, que é o patrono aí da obra do Ibis. Ou seja, por que na regra dele era uma regra tão firme, tão dura, que ele estava querendo criar exatamente os hábitos contrários à época dele. Então, por exemplo, por que é pobreza? Porque, na verdade, naquela época não existia o trabalho como fonte de enriquecimento, como fonte de adquirir as coisas, era tudo por pilhagem. Fazia-se guerra de um feudo contra o outro, o feudo que vencia pegava tudo. Então, por isso que ele vai para a pobreza e, ao mesmo tempo, vai para o trabalho. Nos próprios filmes que nós assistimos de São Francisco de Assis, nós vimos lá ele se dedicando ao trabalho ao outro. Não eram pessoas que ficavam à toa, pessoas que iam trabalhar, mas negavam aquele dinheiro, a continuar aquela trajetória do dinheiro. Assim fazia com a obediência, não a obediência aos homens em si, mas a obediência ao Cristo, aquilo que o Evangelho ensinava, né? A castidade, por quê? Porque naquela época, mais do que agora, o sexo era usado de maneira extremamente ofensivo ao outro ser, quer dizer, era todo baseado apenas no desejo. Então, consequentemente, ele faz o quê? Ele cria um polo oposto e várias regras na forma de dormir, na forma de comer, porque ele está tentando criar esse hábito contrário para que cada ser, cada frade descobrisse esse outro modo de ser dentro do campo de expansão da consciência. Então, você vê que todas as regras foram feitas assim, por isso que nós vamos ver aqui São João da Cruz falando isso aqui, ó. Não ao descanso, senão ao trabalho, não ao consolo, mas à desolação, não ao mais, senão ao menos, não ao mais alto e precioso, senão ao mais baixo e desprezível, não a querer algo, e sim a nada querer, não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, enfim,
desejando entrar por amor de Cristo em total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. Ou seja, é uma rotina completamente contrária ao hábito. Ela é difícil. Aliás, ela é muito difícil. Mas esse é o primeiro movimento, que eu chamo de ação, esforço. É o primeiro movimento. Esse aqui que é o verdadeiro esforço, que é o esforço criativo. Você vai quebrar a rotina milenar da tua alma. Aí você vai juntar isso com o autoexame, vai juntar isso com a prece e vai juntar isso com a análise de sonhos. Aí você tem todas as ferramentas para vencer a mente mecânica. Próximo. Então aqui, ó, vou juntar agora a ação com o autoexame. Porque na hora que eu conseguir estabilizar no segundo modo de ser, esses dois modos se fundem e vai criar um terceiro modo de ser. E esse terceiro modo de ser, na hora que eu estabilizar aqui, aí sim eu começo um processo não mais de ruim, muito ruim e fútil, mas um processo de expansão. Ok? Mas eu preciso anexar ao esforço o autoexame. Então vamos ver o que nós já aprendemos sobre autoexame. Eu fiz busquei em todas as aulas, desde a primeira aula até a 8ª aula, eu tentei buscar todos os dados principais sobre o autoexame. Então aqui vamos relembrá-lo para que ninguém faça o autoexame de maneira inadequada. Eu tenho recebido alguns e-mails da pessoa perguntando, esse exame como é que eu faço? Eu faço assim? Eu falei, nossa, mas nós já falamos isso inúmeras vezes. Não é criar uma nova rotina que você vai se dedicar à rotina e não vai se dedicar ao exame. Não, nós temos que fazer o exame da maneira que está aqui, mas nós mesmos, buscar nós mesmos, não é um método, é você fazendo esse método, você vai ter princípios, você vai ter caminhos, e você deve pegar esse caminho, esses princípios e colocar ele em prática. Então vamos lá. Então olha aqui que nós já estudamos. As distrações são o que a mente é. Então nós vimos que a nossa mente, principalmente essa mente mecânica, ela é extremamente presa às distrações. Tanto é verdade que nós ficamos buscando sempre as novidades. A última notícia, a última fofoca, o último evento, sempre. Porque a nossa mente, ela fica presa em distrações. Hoje em dia nós já estamos tendo aí os vícios de rede social, os vícios dos aparelhos eletrônicos, né? Por que acontece isso? Porque a mente, essa mente comum, esse psiquismo comum, ele é extremamente ligado às distrações. Por isso que vai para os vícios, por isso que se perde em tudo aquilo de novo que se cria. Porque a distração é o principal elemento dessa mente. Quanto mais você luta contra elas, mais a mente se multiplica. Então, se você for fazer uma luta simples, né? Quanto mais você lutar, mais ela vai se multiplicar. Por quê? Porque você não pode tentar resolver esse problema dentro dela. Você tem de procurar sair dela. As chamadas concentrações tornam-se uma busca ineficaz. Dessa maneira, não é possível ir longe. Então, se você for só querer dominar a própria mente mecânica, você vai lá fazer concentrações, vai fazer respirações, mas você não vai trabalhar essa mente. Vai ser mais uma distração. É o cuidado que eu peço para todo mundo que for fazer essa ação aqui, esse caminho que nós estamos propondo, de não transformar esse caminho numa rotina e não transformar esse caminho numa distração, porque caso contrário, não tem efeito nenhum. Continuando, temos que compreender a nós mesmos, nossa mente e nosso sentimento. Maurício, então como é que eu vou fazer a primeira análise? Mente e sentimento. Eu pego os meus pensamentos e os meus sentimentos e vou estudá-los. Pensamento e sentimentos, por mais trivial que seja, têm um significado. Enquanto ela não o descobrir, continuará se repetindo. Olha, então já tem outro elemento. Eu pego os pensamentos e sentimentos, principalmente os que estão repetindo. E se eu estudar esses pensamentos e sentimentos, eu vou encontrar o porquê que eles se repetem. Pode ter certeza disso. Por que se repete? Eu já dei um exemplo aqui em aulas passadas. Pega essas músicas que você ouve e fica repetindo na sua cabeça. Se você estudar, você vai ver que dentro de você tem um processo que se relaciona com aquela música. E é por isso que repete, por isso que gruda. Então faça esse estudo, dá uma olhada em você. Pega os sentimentos, começa pelos sentimentos e pensamentos. Começa pelo presente.
Anota esses pensamentos e sentimentos e começa a estudá-los. É o caminho que você tem para fazer essa mudança. E depois, olha aqui o que o Krishnamurti nos diz. O autoconhecimento não é fácil, requer persistência, observação compassiva e desapegada, uma sensibilidade sutil. Vamos repetir? Não é fácil, requer persistência. Então, tem de ser um trabalho diário, como ensina Emmanuel. Observação compassiva e desapegada, ou seja, não vou pegar em nenhuma passagem, não vou selecionar a passagem, não vou selecionar pensamento, não vou selecionar sentimento. E uma sensibilidade sutil, ou seja, vou colocar minha sensibilidade na maior observação possível. Lembra do exemplo que eu estou repetindo aqui desde o momento que nós o lemos. É como olhar um pássaro voando. Não vou criticar, não vou fazer nada, vou olhar de todos os lados até compreender. Próximo. Autoexame 2, vamos lá. Convém consultar a vida interior em esforço diário. Isso é de Emmanuel. Por isso que é persistência. E já disse, a persistência é esforço diário, para poder quebrar a rotina. Fazendo o quê? Autopercepção que leve ao autoconhecimento. E o autoconhecimento vem da vigilância. Por isso Jesus nos disse também, vigiar e orar. E a verdadeira meditação não é meditar o que já está meditado, é libertar o pensamento e o sentimento para descobrir. Ou seja, eu não vou evitar que o pensamento venha, eu não vou evitar que o sentimento ruim venha, eu não vou evitar que o pensamento ruim não prossiga, porque eu quero analisá-lo. Como é que eu vou bloquear algo que eu vou ter de analisar? Não, eu vou deixá-lo, vou aguentar aqui com paciência para não exercê-lo e para não fazê-lo, daí que está a luta, o esforço e a paciência, e vou analisá-lo até chegar na raiz do problema. Feito isso, mas aprender é um movimento do conhecido para o desconhecido. Então toda vez que você fala assim, meu modo de ser é assim, não serve. Se cada meditação dessa você não descobriu uma coisa nova, você não fez a verdadeira meditação. Pessoal, acorda. Se você fez análise hoje e você saiu do conhecido, o que você conhece de você, anotou seus pensamentos e sentimentos e no final não encontrou uma coisa nova sobre você, você não fez o movimento correto. É um esforço diário, é uma persistência, mas ao final de cada análise você descobre algo novo em você. E algo novo que você nunca tinha olhado de maneira mais adequada. Essa é a senha para você saber se você está fazendo certo ou não. Na hora que você fizer o movimento, você vai encontrar algo novo. E se você prestar atenção no sonho, ele vai mostrar por que o algo novo não está surgindo, ou se você está fazendo o movimento correto, que o sonho confirma isso aí. Tudo bem, pessoal? Continuemos. Para que esta luz exista, não há sistema algum, só há o ver, que é a ação necessária. Então, muita gente tem me perguntado, lembra, desde quando falei sobre o como, nós mostramos até usar como usa o caderno, como é que vai pegar lá, fazer autoanálise, através de uma autoentrevista, mas o como é você que vai fazer. Nós estamos dando caminho, meios, mas o como é você. Então, teve gente que mandou assim, doutor Maurício, não dá para você bater umas fotos do seu caderno para ver como é que o senhor faz? Eu falei, o que adianta isso? Isso é a minha maneira de fazer, ou seja, a forma pela qual eu vou fazendo comigo. Você é outra maneira, você vai seguir o método, vai pegar lá a maneira que eu fiz e vai fazer. Então você não está fazendo, você está copiando. Copiando você não vai fazer. E a gente tem essa mania, porque a mente vive em distração, pega uma distração nova. Não, nós temos que romper com isso. E é você que tem que fazer, é você contigo mesmo. A autopercepção é extremamente difícil. E dedicar tempo e paciência a descobrir o que está oculto fará surgir o verdadeiro interesse que transcende todas as atrações temporais. Olha que bacana. Então, se você fizer mesmo, daqui a pouco surge um interesse interior da busca da verdade, que começa a busca da sua própria verdade, da sua própria essência. E aí sim, aí você começa a sair daquilo que é temporal. Muito bem, autoexame 3. Olha, gente, quanta coisa que nós já estudamos.
quantos caminhos que nós já aprendemos, quantos movimentos. Então, olha aqui, 3, nós vamos muito mais que isso, nós vamos a 7. Então, você vai ver quanta coisa nós já estudamos. E olha que eu tive de selecionar, porque tem muitas outras coisas nas aulas. Então, vamos lá. 3. Aqui e ali empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga, como seja muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. Isso aí é de Emmanuel, né? Então, você muitas vezes vai querer começar e vai falar, ah, não, isso é muito difícil. Como aconteceu com os sonhos, quer dizer, quantas pessoas fizeram o sonho, estudaram o sonho, pegaram os livros, depois falaram, ah, muito difícil a análise do sonho, e parou. Quantos que foram fazer o movimento lá das ondas de transformação, iniciou e parou? É assim que é a nossa mente. Se a gente não prestar atenção, a gente vai não sair de nada. Vai ficar sempre na repetição. Então, nós temos que tomar cuidado com essas expressões. Muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, não dou conta. É muito complicado, é muito para mim, vou esperar. Porque isso é a rotina milenar que nós já vivemos. Isso faz parte do nosso rio de hábitos. O círculo vicioso que nós estamos vivendo há tanto tempo. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então não adianta você querer começar a discutir de que você é tão ruim ver a si mesmo. Lembra que se você descer até a sua raiz, você vai ver problemas de inferioridades imensa, que são os produtos da queda. Então não se engane. Então não adianta você falar assim, ai que coisa horrível. Não, está lá dentro de você, não é coisa horrível. Você não via, agora você vê. Então você não julga, você não condena, você não critica, você não se identifica. Está lá dentro de mim. Agora eu vou com persistência vigiar, eu vou orar e vou fazer a compreensão desse processo para que eu possa criar um novo hábito. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Eu acho isso aqui muito bacana, isso aqui também é de Emmanuel. Luta contra os cadáveres por quê? Porque coisas que estão mortas e que você nunca deixou passar. O passado que não teve direito de ser enterrado. Os cadáveres de atos, os cadáveres de conduta, os cadáveres de hábito e que você conserva. Já te deu dor, já te deu tristeza, já te levou ao desencarne, já fez você repetir inúmeras reencarnações. E você até hoje é fiel a eles. Por isso que tem de ter a luta. Essa fase inicial é de luta e de esforço, sem dúvida. Próximo. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção. Então nós vimos que aqui entra o estudo. À medida que você for fazendo o seu estudo íntimo, você também vai fazendo leituras. Porque você quer enriquecer o pensamento. Não é a leitura no sentido de torná-lo intelectualmente melhor, nem de colocar, como eu digo, palavras bonitas nos cabides da nossa mente. Não, não é isso. Você vai aqui, você descobriu lá que você é invejoso ou que você é preguiçoso. Você vai estudar a preguiça. Você vai ler sobre a preguiça, você vai ver histórias sobre a preguiça, para que você possa estudar isso profundamente. Você viu lá que você é vaidoso, você vai buscar tudo sobre a vaidade, estudá-la sob diferentes ângulos, para você ver como é que é a sua dinâmica. Ou seja, a leitura vai entrelaçar com o autoexame, que vai entrelaçar com o processo de ação. E se você unir com a prece e com o estudo dos sonhos, você tem tudo para sair disso. E ele fala a mesma coisa, esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas. Você vê que o sentimento é o que mais tem fantasma, né? Por causa do medo. Você lembra que o medo é um defeito primordial. Então vamos esvaziar dessas coisas, os cadáveres que ele fala lá, joga fora, né? A senda é difícil, mas a perfeita confiança torna-a fácil. Isso é de Cira Arombindo. Ou seja, a senda é difícil, mas nós temos de confiar. Confiar onde? Por isso que entra a prece. Porque através da prece eu vou contar com a participação dos espíritos superiores, vou contar com a participação das grandes falanges do bem e vou contar com a participação divina em mim. Então isso é tudo que eu preciso para fazer esse processo de vencimento. Vamos lá? Autoexame 4.
A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Isso é de Emmanuel. Ou seja, qual é o segundo modo de ser? Então não adianta eu ficar relatando o que eu sou. Muita gente fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é isso. Você está isso. E é nesse momento evolutivo seu. Porque o que você é, você nem sabe. Você é muito mais do que isso. Não adianta você ficar fazendo rosário dos seus defeitos. Você tem de estudá-los, compreendê-los. Saber que você não é mais do que isso nesse momento, mas que você tem uma potencialidade a ser explorada. Mas explorada com consciência e não com palavra. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam-se de ti mesmo e alimentam de ti. Então não é porque você vai fazer esse movimento que vai acabar suas tentações, não. Pelo contrário, elas vão piorar. Porque como você está indo para o oposto, ela vai se firmar aqui no passado. E como é um rio de hábito, ela vai vir com toda a força. Por isso você tem que ter paciência e resistir. Lembra lá que São João da Cruz diz para a gente, se a gente resistir, nós ganhamos força? Por isso que esse período aqui é um período de esforço, sim, mas um esforço consciente. É um período de construção íntima. Então não é fácil não, mas é imprescindível que façamos assim. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração, somente assim demandará novos planos. Olha aí. Por isso você tem de ter paciência, por isso você tem de ter esforço. Porque você vai ter de aguentar as tentações, vai ter de ter paciência e vai ter de violentar muitas vezes os seus desejos e os seus sentimentos. Ao resistir, adquire força, pureza e luz, consolação e outros muitos bens. Olha que bacana, se você resiste, também tem as recompensas psíquicas. Deus faz morada substancialmente em toda a alma, ainda que seja a do maior pecador. Isso é de São João da Cruz. Ou seja, se você fizer oração, você vai ter mais um apoio. Reconhecemos que o Reino Celeste se encontra em estado potencial no íntimo de todas as criaturas e que somente construindo em nós e desdobrando-o. Ou seja, se você unir a ação, quebra do hábito, ir para o polo oposto, até nascer um novo modo de ser, o terceiro modo de ser, onde você vai se estabilizar. Se você fizer o autoexame dessa maneira que estamos aqui ensinando, e falando e repetindo, e se você unir a presença de Deus em ti através da oração, todo esse processo se realiza. Próximo. Quinto, vamos lá. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista. Olha a nossa aula 7 aí, a autoentrevista. Então vamos fazer a nossa autoentrevista, né? Anote todos os pensamentos e sentimentos, não os especialmente escolhidos. Todos. O trivial, o tolo, o bom, sem escolher. Aí está aí, ó. Como eu vou fazer, a dinâmica que eu devo aplicar. Próximo. Revise o que escreveu, sem condenar, nem justificar, sem aceitação, julgamento ou identificação, o que é extremamente difícil. Não escreva como se fosse um dever. Isso é outra coisa. Eu arrumei mais uma tarefa, ai que saco, eu não tenho saco para fazer isso hoje. Não adianta nada. Olha o que ele diz, para entender você deve ter consciência do que pensa, é interessante, não um dever doloroso. É algo que você vai ansiar por fazer. Não é uma coisa chata, porque você vai descobrir coisas em você e mais tarde todo esse processo faz você ter visões, você caminhar, ter expansão da consciência, descobrir verdades, muito além do que você possa imaginar. Então é algo que você vai escolher, é aquilo que Jesus fala tão bem. O homem quando descobre o reino do céu, ele vai lá e vende tudo que tem e vai e compra aquele terreno. É exatamente isso que Jesus fala. Ele vai em busca daquele terreno, ou seja, porque ele tem uma alegria imensa de ter aquilo, que é um processo de descoberta. Se persistir em escrever, vai surgir a autopercepção, do qual vem a autocompreensão e o correto pensar. Aí sim, nós chegamos num ponto. Se você persistir, surge a autopercepção. Se continuar, surge a autocompreensão. Se continuar, surge o correto pensar. Aí você já começou lá naquele terceiro modo de ser. Você está aqui lutando para poder vir para um novo hábito. Faz o autoexame
e vai para um terceiro modo de ser. Nesse terceiro modo de ser surge a autocompreensão, a autopercepção, que vem da vigilância, e vai surgir o correto pensar, que Buda falou tão bem sobre isso. Ok? Próximo. Sexto. Com a atenção constante de cada pensamento ou sentimento, no pensar, no sentir, suspendendo o julgamento, negando a escolha. Não julgue! Porque até aquilo que você acha bom, bom não é. É porque dentro dos teus hábitos ele é bom. Mas é o ruim e o muito ruim. Então, não julga. Olha, a autocompreensão começa com o presente, com os dados que você tem. Olha lá, pensamentos e sentimentos que se repetem e no presente. Há 3 coisas necessárias para fazer o homem invencível: vontade, desinteresse e fé. Olha, então tem que ter vontade por causa da persistência. Desinteresse, porque eu não tenho nenhum objetivo em chegar em nenhum lugar, porque tudo aquilo que a minha mente criar é falso. E fé, porque é entrega. Próximo. O homem sábio não busca o silêncio, não anseia, não especula sobre ele, mas ao cultivar o fluxo da autopercepção, que conduz aos campos mais profundos e amplos de meditação, surge a partir do eterno a tranquilidade criadora. Ou seja, a mente silenciosa você não vai alcançar porque você descobriu que tem uma mente silenciosa e você vai achar ela. Não, ela surge. Você não precisa ansiar, você não precisa esperar, um determinado momento ela surge. Na aula 8, nós já mostramos como são os mecanismos da mente e da consciência. E aí, na aula 10, eu vou dar a cartografia para mostrar para vocês como é que a mente silenciosa surge. Mas ela vai surgir depois daquele modo de ser. Quando você ficar no terceiro modo de ser e você se firmar nele, tiver estabilidade nele, você caminha e vai surgir a mente intuitiva e a mente silenciosa. Pela percepção do correto pensar, a mente se liberta do peso da identidade devido à memória, o que gera uma profunda serenidade e sabedoria. Nesse silêncio se realiza o temporal. Aí que chega o não temporal, aí que vai chegar a mente silenciosa. Deve haver períodos de cultivo e períodos de quietude. Lógico, você vai ter esses momentos também, não é dual? Então tem momentos que você vai cultivar com extrema intensidade e tem momentos que você vai esperar um pouco. Vai ter uma quietude, vai ter esperar um determinado momento. E isso aí muitas vezes é um pouquinho mais longo, um pouco mais demorado, e daqui aquele fluxo volta novamente. Por isso que o Bode explicou tão bem a personalidade oscilante. Certinho, gente? Vamos para o último slide, da autoexame. Então nós temos que fazer o quê? Desfazer a onerosa bainha isolante, a prisão do eu. E nós vimos que a prisão do eu está lá no círculo vicioso do hábito e na mente mecânica. Um problema não pode ser resolvido em seu plano. Então não adianta você fazer plano com essa mente aqui, porque todo o plano dessa mente, ela nasce do rio de hábitos. A desordem, a confusão e o sofrimento em que se encontram os seres humanos situam-se na área da consciência velha. É exatamente essa consciência que nós queremos abandonar. Por isso que a gente quer criar o vinho novo, por isso que a gente quer criar o remendo novo. Próximo. A mente com argumentos astutos não é tudo. Então existe algo além dessa mente nossa. Através dessa atenção sem escolha, transcende-se o anseio, a origem do ego, a ignorância, o sofrimento e o tempo. É uma tarefa árdua. Não se esqueça, difícil e árduo é a palavra que nós mais vimos até agora. Nasce uma compreensão de várias camadas da consciência. Olha bem, nós vimos isso na aula 8. Várias camadas de consciência. Vamos recordar isso aqui agora. Assim é necessário apenas desembaraçar-se de todas as oposições e dessemelhanças. Isso é de São João da Cruz. Ou seja, você olha tudo aquilo que é oposição em ti e começa a se desembaraçar dela através de novos hábitos. Pronto? Compreendido? Se a gente compreendeu isso, nós vamos começar a entender a sequência do processo, que é aquilo que nós mostramos na 8ª aula. Nós vimos que nós temos o cérebro, certo? E o cérebro tem constante conexão, vamos lá? Mas antes do cérebro nós temos uma mente com vários tipos de mente. Olha aqui, ó. É isso que eu mostrei na aula passada. Você viu aqui os vários tipos de mente. E esses tipos de mente estão conectadas, vamos lá? Ao cérebro. Conexão com os mecanismos da mente. André Luiz nos ensinou isso. Então, através de multiformes valores morais e memória profunda. Então, nessa mente aqui que está a memória profunda. É nessa mente aqui que está guardada as reencarnações passadas.
E é nessa mente aqui que tem um reflexo dos valores morais que vem da consciência. Isso nós já explicamos na aula passada. Continuamos? Então aqui estão os diferentes tipos de mente, né? Consequentemente também os de consciência. Aqui está o nosso cérebro, olha ele aqui funcionando, com as suas diferentes conexões. E desses campos mentais que vêm. Então nós estamos aqui presos nessa mente mecânica, que inclui esse cérebro e essa mente aqui. Mas nós almejamos sair dela. Olha quantos campos existem dentro de nós. São verdadeiros universos. Caminhando. Aí nós vemos que essa mente individual, que está conectada ao campo cerebral, nós também temos uma mente coletiva, né? Então essa mente coletiva que vai fazer as nossas vivências coletivas que nós estudamos na aula passada, né? Nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Continuando? E isso vai nos ligar a todas as pessoas. Esse aqui está um exemplo de afeto, de amor. Mas lembra, todos os seres, os que estão próximos a você e distantes a você, se ligam assim. Nós mostramos isso lá, através de uma corrente de aferente e eferente, através de vias que nos consolidam um ao outro. Então, toda vez que você olhar as pessoas que estão ao redor de você, seja as que você gosta ou que não gosta, vocês estão ligados assim. Desde as partículas dos corpos, como ensina a física quântica, todas as partículas, todas as células nossas estão interligadas, até os campos psíquicos, mento-emocionais. Não tem jeito, a gente expressa milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Isso aqui eu mostrei na aula passada, né? Na aula 8. Próximo. Aí a mente coletiva surge, além da mente coletiva, surgem os níveis de consciência que o Krishnamurti falou lá. Ou seja, você tem de abandonar a consciência velha e ir para os novos níveis de consciência que vos dará vários outros caminhos. Continuando. Mas o nosso grande problema é vencer a mente mecânica. Está aqui a mente mecânica que não sai do lugar e no máximo ela vira de um polo para outro, né? A mente, o ruim, o fútil e o menos ruim. E vai pelo olho, aquilo que a gente olha de novidade, né? Então essa imagem aqui é muito legal. Mas o que a gente quer? Fazer com que a consciência profunda, as mentes superiores ajam sobre nós e a gente consiga vencer esse ciclo. Próximo. Então agora nós vamos poder ver aqui, ó, que nós, com a ação, o autoexame, o estudo dos sonhos e a oração, nós, vigiando e orando para não sucumbir às tentações que não vamos ter de resistir a elas, é o terceiro modo. Ação e esforço, que é isso aqui. Depois, autoexame, para poder chegar aqui. Estudo dos sonhos e oração. Agora vamos ver um pouco mais sobre a oração. Você vê que agora que nós chegamos na base da nossa aula. Então vamos lá. Nós já vimos a oração que ela tem 3 campos, né? Uma forma inferior de oração, uma conquista individual para o mais alto e a comunhão entre o Criador e a criatura. Isso nós já vimos, e vimos como é que cada um faz, né? A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, né? E a prece é o poder máximo. Se ela é o poder máximo, ela também tem o poder de nos transformar e ser usada no autoexame. Próximo. E nós vimos também como se dá as respostas, né? Sempre, não existe prece sem resposta, porque os espíritos estão em todos os locais, inclusive tem núcleos de resposta da prece, como está lá em nosso lar, né? Que mostra que qualquer tipo de prece, até as dogmáticas, tem resposta. As preces do segundo degrau, né? Ela é dirigida às forças supremas do bem, quer dizer, aquelas que são unidades forças. E a prece lá de cima significa comunhão. É como diz São João da Cruz, é um fogo vivo. Isso nós já vimos. Vamos lá? Agora o que a gente quer? Autoexame e oração. É isso que nós queremos, autoexame e oração. Olha que bacana, eu trouxe uns textos aqui que eu achei muito legais, para a gente poder rever toda essa questão da prece e ver como isso é importante fazer no autoexame. Então vamos lá? Ação. Sair de um ponto de hábito e ir para o outro. Contendo o passado, sofrendo pacientemente e resistindo na luta do coração. Segundo, autoexame. E vimos a maneira correta, sem julgamento, começando por pensamento e sentimento que se repete, começando pelo presente, até chegar na autocompreensão. E agora vimos a oração. Então vamos lá. A lei, isso é de André Luiz. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos repetir várias vezes essa passagem aqui.
A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Ou seja, a lei que o Balde estuda tanto, e que eu representei aqui com várias cores, para falar que a lei atende todo mundo. Eu coloquei esse quadro aqui como frequência. Lembra que nós estudamos na aula passada as frequências mentais? Então eu mostrei aqui, ó, o Pai nos responde em qualquer limite, desde os seres mais inferiores até os seres mais superiores, a lei sempre está presente, através dos seus múltiplos agentes. Então, quando os espíritos respondem às preces, eles estão respondendo em nome de Deus. Estão sendo transformadores divinos para nós. Quer ver? Olha que bacana. Próximo. Isso aqui é de Emmanuel. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Olha, gente, a gente acha que o trabalho mais importante da nossa vida é o nosso trabalho de manutenção, ir lá cuidar, alimentar a nossa família, e a gente dá uma importância danada a isso. Não é. Isso aí são os trabalhos importantes, o trabalho fundamental e primordial é esse aqui, ó. Alcançar um ponto mais alto dentro do campo evolutivo. Então você está aqui na Terra, você vai ter a obrigação da família, você vai ter a obrigação do filho, você vai ter a obrigação do trabalho, você vai ter suas responsabilidades sociais, mas isso não é o mais importante. O mais importante não é conquistar bem-estar, isso é importante. O mais importante não é conquistar grana, é importante. Mas você está aqui por um propósito, que é esse aqui, ó, alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas. Você sair desse ciclo vicioso. Tudo isso aí é fundamental. Mas o ponto primordial que você tem que colocar na cabeça é que você tem de alcançar um novo patamar evolutivo. Pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável, a santificação da tarefa, esforço e prece. Olha tudo que eu falei nessa aula de hoje. Ou seja, se eu tiver o esforço, mudança de hábito, fizer o autoexame para poder alcançar a autopercepção, a autocompreensão e o correto agir. E se eu contar com a prece, porque Deus está dentro de mim e os espíritos também estarão me respondendo, se eu tiver esforço e prece, eu tenho um caminho de abertura para um novo modo de ser. E esse modo de ser vai me colocar em um novo campo de percepção. Compreendido? Vamos lá. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquele que apenas se manifesta genuflexa estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha aí, ó, oração e ação. Compreendido? Oração e ação. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Cara, isso é demais! Então nós somos transformadores um para o outro. Nós ainda não temos condição de entrar direto em contato com a força divina. Então temos transformadores. Olha que bacana! Os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. E eu peguei essa imagem aqui, ó, porque o Paulo está aí, né, em nome do Ibis e toda a família Ibis, movendo uma campanha pela oração para o Brasil. Olha os transformadores dos continentes, os transformadores da pátria. Como nós já sabemos aqui, né, do Brasil, o transformador é Ismael, o anjo Ismael. De Portugal, Elio, né, aquele que fundou a escola de Sagres no mundo. Então esses são os transformadores maiores, né? Então quando o Paulo lá na campanha, nas aulas que o Paulo tem dado para nós, ele está fazendo o quê? Fazendo a gente ligar um ao outro, para poder fazer uma somatória coletiva, através da mente coletiva, que eu já mostrei na aula passada, e deu um takerzinho. E aqui, ó, os grandes transformadores. Ó, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Olha aí, é ele que nós estamos atrás. Caminhando. Isso aqui é de André Luiz. Gente, presta atenção nisso aqui, que nós vamos entender um pouco mais sobre a prece.
Olha, as correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso. Então, toda a corrente da existência, naquele fluxo e refluxo, vem de Deus. Aí, a multidão de criaturas é transformador um do outro. Por isso que uma planta de maior riqueza vai ser transformador para as outras plantinhas. Por isso que um átomo agrega subpartículas. Porque cada um, no seu nível evolutivo, é transformador da corrente central do universo que parte do Todo-Poderoso. Por isso que fala que tudo está em Deus e tudo vem de Deus. Porque todas as correntes centrais de amor da vida pertencem ao Pai. E todos nós só transformamos esse processo para cada um. Então, olha lá, as correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, ou seja, descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo. Igual nós estudamos na consciência, lembra na aula passada? O fluxo e refluxo que liga a mente à consciência? Então nós temos fluxo e refluxo do sopro do Criador, por isso que fala que é sopro, porque é a corrente central da vida. Através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo. Por isso que é transformador, aqui ó, desde o campo superior até as trevas maiores, sempre existirá aqueles que vão ser transformadores da corrente central da vida, adequando para cada elemento. Até como a mãezinha do passarinho vai lá, pega a comida no bico e vai dar para o pássaro que ainda não come nem caça. Ou seja, transformadores, e é fluxo e refluxo. Através de seres incontáveis escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. Isso aí é a escada de Jacó, é o que Jacó viu. E todos aqueles que se colocam a serviço do Pai se transformam em transformadores, de um para o outro. Não só para si mesmo, mas de um para o outro. Vamos lá? Aí Emmanuel nos diz: recebemos os dons das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo. Olha como tem importância o tempo. Nós não vamos conseguir fazer o tempo ficar parado. Ele fica parado na mente mecânica. Mas nós precisamos pegar e descobrir, aproveitar cada minuto para fazer um processo evolutivo dentro daquilo que o Senhor nos deu, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Então lembra que além da gente orar, por isso que fala que a prece que ora para o outro é a maior força que nós podemos ter, que é a prece intercessória, que é o segundo tipo de prece, aquela que você sai do seu ego e caminha para o outro, porque você começa a se transformar em transformador dessas energias do Pai para o próximo. Próximo. Continuando com André Luiz. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira nas regiões em que foi emitido ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então você vê que eu fiz questão de achar uma figura que colocasse uma pessoa só, porque somos nós, diante da terra, do infinito e da escada de Jacó. E olha, vamos repetir isso aqui é muito bonito. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então lembra, se a sua prece é diminuta e ela não tem um maior poder de transformação, ela vai ter a resposta que ela precisa ter. E algumas vão ser resposta imediata, outra remota, por quê? Porque ela vai ter de ser limitada pelo pedido que você faz. Por isso que é remota, mas todas têm resposta. Vamos lá. E aí Emmanuel nos diz: observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo?
Os que se revelam desanimados com a oração, confessa a infantilidade de suas rogativas. Então vamos lá de novo? Observa a substância de tuas preces, porque ela vai receber ação e reação. Ela vai receber a resposta conforme a sua substância. Você está pedindo em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, se você não está recebendo respostas, nem as remotas, é porque os pedidos estão muito aquém. Você não está sendo transformador nem para você mesmo. Próximo. Olha só que bacana isso aqui, ó. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão a algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Olha os 3 tipos de pedido. Ó, vamos lá? Pedido banal. Encontra realização próxima na própria esfera em que surge. Impulsos de expressão a algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, olha como você está pedindo. Você está pedindo em nome do mundo ou em nome do Cristo? Você está sendo transformador de quê? Do seu próprio orgulho ou está procurando as regiões da imortalidade superior? Próximo. E olha lá, André Luiz, entre a terra e o céu. Cada prece, vamos lá? Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Olha aqui, ó, milhões dele. E aqui ele já fala da humanidade universal. Então imagina quanto auxílio a gente pode receber, gente. Quanto auxílio. Mas o que a gente tem de ver? Qual o potencial de frequência nosso? Aquele que eu mostrei na aula passada. É exatamente pela frequência, por isso que eu coloquei lá, quando André Luiz falou sobre a lei, eu coloquei as cores. Que as cores, a essência das cores é as frequências. Então, conforme a sua frequência, você vai ter uma ação que vai ter uma reação, que é a resposta. Mas quanto maior a tua frequência e quanto mais você buscar, maior será o potencial que você vai atrair. Continuando. André Luiz. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Então, nunca nos esqueçamos que nós não estamos limitados. É como diz o balde, o homem está cercado de infinito por todos os lados e vive em necessidade. E nós caminhamos para o infinito amor e a infinita sabedoria. E não para ficar preso nos círculos viciosos de nós mesmos. Próximo. E é isso aqui que nós queremos mostrar nessa figura, né? Olha que bacana. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelas quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos num enredado poço do crime, em cuja furna nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumento de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra. Então, olha aqui, se você não busca esse lado de transformação, a sua inércia vai fazer com que você se ligue a mentes estagnadas. Então não tem como. Ou é um caminho ou é outro. Porque não agir no bem é permanecer no mal.
Então você não tem saída. E quando alguém, se você nutrir o desejo de fazer isso ou aquilo, não tenha dúvida que você vai encontrar mentes que vai transformar. Agora, nesse caso, é a transformação iníqua, a transformação inferior, e que vai te dar força para você realizar aquele intento. Não se engane. Conforme a sua sintonia, você encontrará transformadores que processará a mesma energia, fazendo de uma ação uma reação para te dar força para você fazer aquilo. Então, toma cuidado com tudo aquilo que você deseja. Próximo. E olha isso aqui que é muito legal, Emmanuel falando, ó, diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeito com as responsabilidades que a existência lhe impõe, amontoam cargas de sofrimento imaginários. Por que eu estou trazendo essa alerta aqui? Porque na hora que a gente... Não, eu não coloco minha mente no mal, não. Mas muitas vezes você coloca a sua mente em aflições excedentes. Você coloca a sua mente na criação de imagens enfermiças. Quantas vezes nós fazemos assim? Nós vamos para um passeio e vai acontecer assim, vai ter um desastre no passeio. Ah, meu filho saiu, vai acontecer uma coisa horrível com ele. E nós vamos começando a viver dessas preocupações imaginárias. E isso muitas vezes leva ao desencarne prematuro. Aquilo que Emmanuel chamou de sofrimento imaginário, desencarnação prematura e aflições excedentes. Porque você fica cultivando todo esse conteúdo. Vamos lá? E André Luiz continua. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Olha aí. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência a vida responde segundo a nossa solicitação, seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Vou repetir de novo, porque hoje em dia está muito em moda, né? A lei de atração, a atração do universo conjuga o que você quer. Lembra que você tem de querer, não é as coisas transitórias, como a gente vê em tudo quanto é local hoje em dia. A sua busca real é sobre você mesmo. Pensa nisso, que essa é a sua tarefa mais importante aqui na Terra. Então vamos repetir isso aqui. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha, em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Por isso, vamos procurar as fontes superiores da vida. Vamos lá? E aí, como é que eu faço para fazer o movimento interior da oração? A oração vai alertar por tomada invisível que te ligue sentimento e razão ao plano superior. Em seguida, aproveita os minutos com que o horário te favoreça e fala espontaneamente, trazendo o coração aos lábios. Assim que deve ser a oração. Vamos de novo? A oração vai alertar por tomada invisível que te ligue sentimento e razão ao plano superior. Sentimento e pensamento, como a gente viu lá. Em seguida, aproveita os minutos com que o horário te favoreça, os minutos, as horas, e fala espontaneamente, trazendo o coração aos lábios. Essa é a forma de você fazer a mudança. Pede a Deus, ó Deus, olha o meu defeito aqui, ó. Acabei de olhar, o meu defeito é essa profundidade. Me auxilia agora a compreensão profunda dela para que eu alcance a modificação. Certinho? Essa imagem aqui é muito legal, né, gente? Nós vivemos assim, ó. Droga, sexo, pornografia, escambau. É assim que nós vivemos. Isso aqui que é a mente mecânica. Vamos ver o que André Luiz nos fala? Estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado, sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim, no bem infinito, à medida que se reeduca as inteligências que a ele se aglutine e aperfeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia,
a fim de que, por intermédio delas mesmas, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Ou seja, o mal nos prende no círculo vicioso, age sobre nós e atrai mais mal ainda, de maneira que o próprio mal trabalha no nosso aperfeiçoamento quando a gente alcança o sofrimento. Olha a importância do sofrimento aí. É através dele que nós modificamos. Então, para que nós vamos esperar a dor? Temos que sair desse emaranhado que nós vivemos. Vamos lá? Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é o princípio divino a que ninguém pode fugir. Então, toma muito cuidado com aquilo que você pede, daquilo que você almeja, daquilo que você imagina, daquilo que você joga com o seu pensamento que vai à frente de você. Porque tudo que você se escravizar, você será responsável. E agora você fala assim, não, mas também tem aqueles momentos que a gente erra, como é que eu faço para corrigir o erro? O erro é tão difícil, tem hora que são erros imensos. Vamos ver o que ele nos fala? Por maior que seja o erro em que estejamos em curso, reiniciemos pacientemente a tarefa em que nos malogramos recorrendo à oração. Em verdade, ninguém pode substituir-nos no esforço que é nosso, mas todo esforço somado à oração quer dizer nós com Deus. Ah, viu o esforço que eu falei no início da aula? Mas se eu faço isso, inclusive eu identificando os meus erros e pedindo a Deus força, então não vai ser só eu, vai ser eu e Deus. Vamos lá? E por último, gente, essa passagem aqui é maravilhosa. Muitas vezes ele pergunta assim, o que eu sou, quem eu sou, né? Fala-se muito isso. Então eu separei isso aqui de Emmanuel, que é exatamente o nosso desiderato. Na hora que nós fizermos tudo isso que nós falamos aqui desde o início, né? A ação, o esforço, a luta, a paciência, aliada ao autoexame, aliada ao estudo dos sonhos e aliada à oração, da maneira que foi apresentada aqui, como força de atração, ação e reação, nós vamos chegar nesse caminho. E qual o caminho que a gente quer caminhar? Esse aqui, ó. Olha o que Emmanuel nos fala. Deus é meu Pai, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, o coração é meu templo, o próximo é meu irmão, o amor é minha lei, a verdade é meu culto, a paz é meu abrigo, a luz é minha realização, o trabalho é a minha bênção, a dor é meu aviso, a alegria é meu cântico, o passado é minha advertência, o presente é a minha realidade, o futuro é a minha promessa, o equilíbrio é a minha atitude, a ordem é a minha senha, a perfeição é o meu destino. Então, se nós fizermos todo esse movimento, é para aí que nós vamos. Então, até semana que vem, fica aí com o nosso vídeo da nossa campanha sobre a família. E semana que vem, nós começamos estudando a cartografia, no sentido de ver com mais nitidez aquilo que nós mostramos na aula 8, repetimos na aula 9 hoje, e que vamos ver na próxima semana de maneira mais ampla. Até lá, tudo de bom, muito obrigado, beijo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org